Relatos assustadores do interior, histórias que o povo não quer que você ouça. O sol começou a se pôr atrás das densas árvores do interior, lançando sombras longas e ameaçadoras. Os aldeões falavam em sussurros, trocando olhares nervosos, como se o ar estivesse carregado de um medo palpável. Dizem que à meia-noite, a velha ponte, que cruzava o rio assombrado, ganhava vida própria. No fundo do vale, sons estranhos ecoavam, risadas infantis misturadas a gritos longínquos que deixavam os arrepios na pele. Histórias circulavam entre os moradores sobre uma figura encapuzada que buscava aqueles que se atreviam a cruzar a ponte após o crepúsculo. Os mais velhos falavam de uma noite específica, há muitos anos, quando um jovem desapareceu. Ninguém nunca encontrou o corpo. Apenas ecos de sua risada assombravam o vilarejo desde então. E como se não bastasse, as árvores na estrada pareciam sussurrar, alertando quem passava. Olhares assustados se encontravam, enquanto as pessoas começavam a trancar portas mais cedo, murmurando sobre o que poderia estar à espreita. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Na manhã seguinte ao desaparecimento, um fardo pesado foi encontrado na beira do rio, envolto em faixas de linho sujas. O cheiro de mofo misturado ao frescor da água criava uma combinação nauseante. Quem teria abandonado aquilo? Um pressentimento cruel percorreu o ar. As mães mantinham seus filhos bem perto, sussurrando histórias de aviso: cuidado com a ponte. Cuidado com o que se esconde na escuridão. Uma curiosidade insaciável se apoderava dos jovens, atraindo-os para a margem do desconhecido. A noite caía mais uma vez, e com ela, o medo se instalava. Passos inseguros se aproximavam da ponte, olhares fervorosos se fixavam nas águas profundas, refletindo a lua cheia como um espelho distorcido. A cada momento, a tensão crescia, como um fio prestes a se romper. O que aconteceria quando a meia-noite chegasse? Que segredos estavam escondidos sob as águas escuras? Rei, antes de continuarmos com essa incrível história, eu preciso te dar um aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. Dê uma rapidinha conferida no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu ficaria chateado se você perdesse qualquer conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você estiver lá, esmague aquele botão de gostei, isso me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. As sombras se aprofundavam, um grupo de jovens se reunia na margem do rio, inquietos e sussurrantes. O clima carregado parecia drená-los, mas a curiosidade era mais forte. Eles olhavam para a velha ponte, um emaranhado de tábuas rangentes e cordas desgastadas, como se ela fosse uma boca pronta para engolir qualquer um que ousasse atravessá-la. O coração de Ana batia descompassado. Os relatos que ouvirá não saíam de sua mente. A figura encapuzada, o riso distante. Vamos lá, não podemos deixar esses contos nos paralisarem. Disse Lucas, tentando soar confiante, mas a tremor em sua voz entregava seu verdadeiro estado. A adrenalina pulsava através de todos eles. A meia-noite se aproximava, e com ela, o desconhecido. É só uma ponte, rebateu Carla, embora o olhar dela revelasse incerteza. A tensão era palpável, como um fio esticado prestes a romper. Além disso, não podemos deixar que o medo nos domine, não é? Mas enquanto falava, seu corpo se encolhia levemente, como se uma brisa gelada a fizesse hesitar. E se a história for verdade? E se o espírito do menino ainda estiver lá? Murmurou Marco, os olhos arregalados, refletindo a lua cheia que lançava sombras longas e misteriosas. Ficcional ou real, o medo parecia ter vida própria, colando-se a ele sem que pudessem escapar. Os minutos se arrastavam. O rugido da água parecia um aviso sombrio. Ana olhou para a ponte novamente. Algo a atraía, uma força invisível, como se a madeira e as cordas estivessem clamando por ela. Mãos trêmulas, coração na boca, ela começou a dar um passo à frente. As risadas e gritos que ecoavam à distância aumentaram, misturando-se a um sussurro coletivo. Os outros a seguiram, movendo-se como em um transe.
Logo estavam próximos, quase a um toque de distância da passagem que parecia conduzir ao inferno. Pessoal, é só atravessar e voltar. Só isso, disse Lucas, pisando no que parecia ser um pedaço de tábuas podres. Um estalo ensurdecedor ecoou, e um grito coletivo da turma precedeu o silêncio do destino. Foi então que um sopro gelado percorreu a extensão da ponte. Algo se moveu nas sombras. Olhos brilhantes emergiram sob os arcos escuros. Olhem! Marco gritou, seu rosto pálido iluminado pela luz da lua. A figura encapuzada estava lá, como um pesadelo materializado, os lábios movendo-se em uma risada contida que soou como se o próprio tempo houvesse parado. Ana sentiu um nó na garganta. O que era aquilo? Um grito a forçou a olhar para trás, e todos, junto a ela, liberaram um gemido involuntário. As árvores ao redor pareciam dobrar-se e retorcer-se, como se estivessem testemunhando um momento profano. O riso das crianças se intensificou, e uma sensação de claustrofobia a envolveu. O que a gente faz? Carla sussurrou, agarrando o braço de Ana com tanta força que era quase doloroso. Ana não tinha resposta. O medo calava a todos. A ponte tremeu mais uma vez, a figura se aproximava mais e mais, e tudo o que podia fazer era encarar o que quer que estivesse ali, esperando. Com um grito cortante, a figura avançou. As sombras se tornaram turbilhão. E quando pareceu que o terror engoliria todos, a escuridão ao redor se iluminou de repente com um ofuscante brilho dourado. O que significava aquilo? O que estava prestes a acontecer? Uma luz ofuscante cegou a todos. Ana sentiu seu coração disparar enquanto a figura encapuzada parecia ser banhada em um brilho dourado. O terror deveria ter se intensificado, mas, de alguma forma, aquilo criava uma aura de esperança. O riso distante se tornava mais suave, quase como se uma melodia perdida estivesse flutuando entre os ecos da noite. Desistam, não se aproximem, gritou Marco, seus olhos arregalados, tentando puxar os amigos de volta. Mas as palavras pareciam perder peso. Um magnetismo irresistível emanava da ponte, e um por um, os jovens hesitaram, seus olhares fixos no que antes parecia aterrador. E se for uma armadilha? Carla sussurrou, seu corpo paralisado entre o medo e a fascinação. Ela se virou para Ana, buscando uma resposta que ninguém tinha. A luz continuava a pulsar, como se estivesse viva, e a sombra da figura parecia desenhar formas diferentes, contornos que flutuavam entre o conhecido e o desconhecido. Ana deu um passo à frente. O impulso a guiava. O calor da luz contrastava com a frieza do ar à sua volta. Foi então que ela viu uma mão esquelética, estendida na direção deles, como se quisesse puxá-los para a própria luz. Aquilo não parecia mais a morte, mas uma oferta. Isso não é real! Lucas gritou, sem saber se referia à luz ou à figura. Ele se posicionou na frente do grupo, os músculos tensos. O medo em seus olhos agora era misturado com um desespero palpável. Vamos embora! Ele gesticulou, mas era como se as palavras estivessem se perdendo no ar. Ana olhou para a ponte e para os amigos, um nó na garganta a impedia de gritar. O que era aquela força? Uma ilusão? Ou algo mais profundo, que o chamava? Atrás da figura, outros flashes de luz se agitavam, como se houvesse algo escondido nas sombras. O que está atrás dela? Marco perguntou em voz baixa, sua curiosidade evidente. O grupo hesitou, indefinido entre o desejo de sair correndo e a vontade de descobrir o que estava à frente. O riso, que antes era um eco distante, agora ressoava mais claramente. Uma risada jovial, como se estivesse chamando cada um deles de volta à infância. A ponte tremeu de novo, mas agora foi como se um sussurro envolvesse o ar, prometendo segredos há muito enterrados. Com o brilho crescendo, Ana notou que a figura encapuzada não parecia mais ameaçadora. A sombra se transformou, e algo em seu ser a fez sentir uma conexão inquietante. Seu olhar fixou-se na luz, sua mente lutando para entender. O passado, presente e futuro se entrelaçavam em um único momento. O instinto a puxava para frente, mas a dúvida ainda tardava. Eu acho que devíamos ir. Carla insistiu, sua voz rouca pelo medo. Mas era tarde demais.
Uma força invisível os estava puxando, e Ana percebeu que não teria escolha. O que quer que aquilo fosse, ela precisava descobrir. Um grito rasgou a noite. A ponte gemeu sob o peso da tensão crescente. A figura parecia esperar pacientemente, quase convidativa. Mas, antes que pudessem dar um passo adicional, a luz diminuiu abruptamente, deixando-os nas garras da escuridão outra vez. O riso se transformou em uivos e as sombras começaram a se fechar ao redor, como uma serpente prestes a atacar. O que acabará de acontecer? O que espreitava no vazio à sua frente? Com as emoções à flor da pele e a adrenalina a mil, Ana e os outros ficaram paralisados, prontos para enfrentar um destino que sabiam que não podiam evitar. Uma risada baixa, quase divertida, ecoou na escuridão. Como se alguém estivesse apenas esperando por eles, o que viria a seguir. A escuridão parecia viva ao redor deles. Ana sentiu o hálito gélido do medo deslizar pela sua pele, quase como algo físico. O riso virou um eco aterrorizante, ressoando nas paredes de seu cérebro. E aquele brilho? Ele se foi, como um sonho que desaparece ao acordar. Tudo o que restava era um silêncio pesado, quase insuportável. Vocês ouviram isso? Marco sussurrou, seus olhos arregalados, buscando alguma confirmação. Ninguém respondeu. O medo os mantinha colados ao chão, como se as raízes da própria terra tivessem se entrelaçado em seus pés. A ponte rangeu novamente, uma advertência sinistra, como se estivesse prestes a desmoronar. Ana respirou fundo, a pressão em seu peito a sufocando. Temos que ir, agora, sua voz soou fraca, ameaçando quebrar. Mas, mesmo no meio da tensão, algo em seu interior pulsava com curiosidade. O que havia atrás daquela figura? O que era aquela luz? Um movimento inesperado a fez desviar a atenção. Uma sombra se projetou pela ponte, indistinta e rápida, quase como um flash. O coração de Ana disparou. Foi só um animal. Carla tentou acalmar os outros, mas sua própria insegurança transmitia tudo, um frágil fio de esperança em um mar tempestuoso. Animais não riam. Lucas retrucou, sua voz tremenda, a raiva misturada com pânico. Ele se virou para a luz que estava desaparecendo e na escuridão que a seguia. Vamos, por favor. Ele estendeu a mão para Ana, mas ela hesitou, presa entre a segurança do passado e a atração do desconhecido. Então, como um estalo, a ponte tremeu com mais força. A sensação era de que algo profundo e antigo despertava. As paredes, agora, pareciam se inclinarem contra eles, como se quisessem aprisioná-los ali. E a risada crescia. Cada eco arrastava-se como uivos de fantasmas, impregnando o ar com um medo palpável. Eu sinto que precisamos descobrir, Ana falou, a voz mais forte, empurrada pela urgência que borbulhava em suas veias. E se for algo que nós precisamos ver? As palavras deixaram sua boca e pairaram no ar, desafiadoras. Os amigos trocaram olhares nervosos. Carla mordeu o lábio, quase quebrando. E se for um erro? As palavras dela lançaram outro pesado silêncio. O medo estava em todos. Mas a curiosidade? Essa envolvia cada um deles como um abrigo enquanto a noite se tornava mais profunda ao redor. Está ficando tarde, Marco disse, tentando manter a calma. Ele olhou para os lados, como se esperasse por algo. Devemos voltar, não podemos ficar aqui. Mas Ana sentiu que voltar era o maior erro. Algo no fundo de sua mente a fazia querer ficar, enfrentar o que quer que fosse. Com um movimento inesperado, a ponte tremeu novamente. Corações acelerados, respirações contidas. E quando todos se preparavam para voltar, a luz surgiu outra vez, mais intensa do que antes. Como uma sirene hipnotizante em meio à escuridão. Carla choramingou, enquanto as sombras pareciam dançar ao redor dela. Ana, nós precisamos ir. Mas era tarde demais. A luz a puxou, como se quisesse arrebatá-la. Foi um momento fugaz, uma fração de segundo. Ana se lançou em direção à luz, atraída de forma irresistível. Atrás dela, os amigos gritaram, um mar de vozes. E quando ela tocou a luz, o mundo ao redor se dissolveu, e tudo virou silêncio novamente. Neste novo espaço, onde o tempo parecia não existir, Ana olhou ao redor, seus olhos tentando se adaptar. Mas agora, a visão a desafiava.
Uma paisagem estranha se desenrolava diante dela, cheia de cores e formas que não faziam sentido, e uma única pergunta ecoava em sua mente. Onde estavam seus amigos? A luz a envolveu completamente, um brilho quente que contrastava com o frio da escuridão anterior. Ana piscou, tentando entender onde estava. As cores dançavam como se tivessem vida própria, vibrantes e intensas. Então, ela notou as formas ao seu redor. Eram rostos, distorcidos em expressões de dor e dúvida, flutuando no ar como lembranças perdidas. O que aconteceu? As palavras escaparam de seus lábios, desesperadas. O eco parecia zombar dela. Mas não havia resposta. As vozes dos amigos, antes tão próximas, agora eram apenas sussurros distantes, quase irreais. Ao seu redor, o cenário era surreal. Árvores retorcidas se erguiam como espectros sombrios, enquanto uma densa neblina cobria o chão. Era como se o mundo tivesse sido redesenhado em uma realidade paralela, onde as regras que conheciam não se aplicavam mais. Algo estava errado. Marco! Carla! Lucas! Ela gritou, a voz tremendo com a urgência do momento. Mas o som retornou, vazio. A solidão cortava, aguda, dentro dela. Instintivamente, começou a andar. Cada passo ecoava, amplificado pela escuridão. O chão estava úmido, como se tivesse absorvido o lamento de muitos que passaram por ali. Era uma sensação inquietante, escorregadia e fria, que fazia seu coração acelerar. Ana olhou para cima, buscando algum sinal do céu, mas o teto de névoa ocultava tudo. Por que só eu? Pensou. Havia um peso em seus ombros, um fardo que ela não queria carregar sozinha, enquanto a incerteza a perseguia. De repente, um sussurro suave, quase uma brisa, deslizou ao seu lado. Ana, era uma voz familiar. Quem está aí? O medo a fez se virar bruscamente, mas não havia ninguém. Só a neblina dançando. Sua respiração ficou entrecortada. Seria uma alucinação? Uma criação da mente? Então, uma figura se materializou na névoa, seus contornos vagos, mas a presença era inegável. É uma sombra ou uma luz? A imagem flutuava, como se não quisesse perturbar o silêncio. Ana sentiu o coração disparar. O que era aquilo? A figura começou a se aproximar, lentamente, com a mais leve ondulação. Era como se puxasse a luz de seu interior. Você precisa ouvir, e as palavras saíram como um canto, ecoando nas profundezas do ser de Ana, tocando partes dela que estavam adormecidas. O que eu preciso ouvir? Onde estão meus amigos? A impaciência coloriu sua voz. O medo era palpável, mas a necessidade de respostas a impelia a se aproximar. O que quer que fosse, era um mistério que pulsava e ardia, chamando-a. A figura hesitou, suas feições ficando cada vez mais nítidas. Mas, antes que Ana pudesse ver o que estava ali, um estrondo incontrolável irrompeu do fundo da névoa. A terra tremeu sob seus pés, quase a fazendo perder o equilíbrio. Não, não! Ela gritou, apavorada. Um portal se abriu atrás do ser, sugando a luz e colocando todo o espaço em caos. As cores que antes brilhavam agora se desvaneciam em um mar de escuridão novamente. Ana estendeu a mão, desesperada, tentando alcançar a figura que agora recuava, perdendo-se na confusão. Espere! Me ajuda! Mas tudo se virou contra ela. Um vazio sem fim a consumia, e antes que pudesse gritar novamente, a luz a deixou, e mais uma vez, o silêncio a envolveu. Onde eu estou? E a pergunta ecoou em sua cabeça enquanto ela caía em um abismo interminável, o frio apertando sua garganta. Havia alguém por perto? Ou estava sozinha neste lugar aterrorizante? Uma sombra deslizou por entre as névoas à sua frente. E nessa confusão, uma nova certeza emergiu. Ela precisava descobrir a verdade que escondia, mesmo que isso significa confrontar o desconhecido. Afinal, o que poderia estar à espreita na escuridão? O abismo parecia interminável, e Ana sentia a pressão em seu peito aumentar. O ar faltava, e cada batida do coração ressoava como um tambor ensurdecedor. Ela fechou os olhos, acreditando que tudo era um pesadelo. Quando finalmente os abriu, a névoa se dissipara de repente, revelando um ponto de luz distante.
Com um impulso de esperança, começou a nadar através da escuridão. Cada movimento trazia um frio gélido que percorria sua espinha. O chão, molhado e escorregadio, parecia querer devorá-la a cada passo. Ela só conseguia pensar nos amigos, em como eles talvez estivessem perdidos como ela. Onde vocês estão? A pergunta ecoava em seu íntimo, um grito que não encontrava resposta. Conforme se aproximava da luz, uma sombra estranha surgiu à sua frente novamente. Era mais definida desta vez, e o coração de Ana se apertou com o reconhecimento. A figura era como o reflexo de uma memória esquecida. Você veio, a voz soou como um lamento. Era familiar, e seu tom parecia envolvê-la de uma forma confortante, mas ao mesmo tempo aterradora. Quem é você? Ana gritou, sua voz tremendo com a mistura de medo e ansiedade. Eu sou, a figura hesitou, como se as palavras tivessem um peso enorme. Sou a conexão que você perdeu. Mas agora o tempo é curto. Ela franziu a testa, confusa. Conexão? O que isso significa? Antes que pudesse obter uma resposta, um rugido profundo ecoou, vibrando através do solo. A luz à sua frente começou a piscar, e o ambiente ao seu redor tremia. Ana se sentia presa, sem saber para onde olhar. O espaço estava se fechando, e a figura estava cada vez mais indistinta, como areia escorrendo entre os dedos. Você precisa escolher, Ana. A voz da figura ressoou com urgência. Você pode ficar aqui e sempre buscar a verdade ou retornar e salvar aqueles que ama. Salvando Lucas, Carla e Marco, o desejo de encontrá-los queimava dentro dela. Mas o medo de perder esta nova conexão a mantinha paralisada. As sombras ao seu redor começaram a se agitar, moldando-se em formas horríveis que pareciam se alimentar de sua indecisão. Não posso, Ana murmurou, não posso deixar meus amigos. A sombra erguia as mãos, implorando. Se você não agir logo, pode perder tudo. O tempo se esgota. E, de repente, a luz tornou-se insuportável, queimando os olhos de Ana. Ela teve que escolher rapidamente. Como uma marionete, seu corpo começou a mover-se, mas não sabia se estava indo em direção à luz ou se afastando dela. Sentiu-se levar pela força de sua decisão, mas algo a agarrava, uma presença maligna que não queria deixá-la partir. E no último instante, um grito aflitivo a atingiu, Ana. Era uma voz conhecida, mais distante, cortante como o vidro. Era Lucas, o chão sob ela se rompeu, um abismo negro se formando a seus pés novamente. Lucas! O desespero a consumia e quando tudo parecia perdido, o mundo ao seu redor começou a desmoronar, uma fissura se abrindo em sua frente. Ana hesitou por um segundo, mas o grito de Lucas a guiou. Sem pensar, saltou mas onde isso a levaria, e a pergunta ecoou em seu coração enquanto ela caía mais uma vez no desconhecido, presa entre o que poderia ser e o que realmente era. A queda parecia interminável. Ana sentiu o estômago revirar com a velocidade do peso do corpo sendo arrastado em meio ao abismo voraz. As paredes escuras pareciam se encerrar sobre ela, uma prisão negra que não queria soltá-la. Naquele momento, o grito de Lucas ecoava em sua mente como um mantra, algo que a agarrava com força. Ana! Ele soava angustiado, desesperado, e isso a impulsionava a lutar. Então, como se o universo tivesse sentido sua determinação, a queda começou a desacelerar. De repente, o chão se apresentou sob seus pés, mas não era a terra. Era uma superfície gelada, preenchida com um líquido denso, viscosa. Ela cambaleou, quase escorregando, e se apoiou em uma estrutura estranha. Olhou ao redor, confusa. A luz agora brilhava com uma intensidade alucinante, revelando um espaço surreal e um artefato que parecia um relicário, pulsando como um coração. Você chegou! A voz familiar, novamente. A figura da névoa, agora mais nítida, flutuava diante dela. Mas o rosto estava distorcido, como se estivesse sob a pressão de um espelho de água. Você precisa entender, você tem que se lembrar. Lembrar do quê? O coração de Ana pulsava freneticamente. Cada palavra era como um tiro em sua consciência. O medo a envolvia. Do que está em jogo? Seus amigos, Ana.
Eles estão correndo perigo, e você é a única que pode salvá-los. As palavras pareciam ecoar através da água e do ar, reverberando em seu ser. O relicário vibrava intensamente, emanando uma energia que ela podia sentir na pele. Ana se aproximou, o chamado era irresistível. Mas como? A figura hesitou, seu rosto se torcendo, como se tentasse se libertar de algemas invisíveis. Dentro do relicário, a chave para a verdade. Você pode encontrar a saída, se apenas tiver coragem. O medo chispa a cada momento. Uma sombra escura se movia nas bordas de sua visão, um sussurro de pavor. Ana sentiu que o tempo estava se esgotando, e a urgência da situação a fazia perder o fundamento da própria realidade. Lucas e os outros, eu não posso deixar que eles sofram. O que eu preciso fazer? Ana quase gritava, a voz embargada pelo desespero. A figura estendeu a mão, mas antes que pudesse tocá-la, o chão se estremeceu. O relicário começou a vibrar com uma força imensa, e a luz se tornou quase opressiva. Ana sentiu pânico. A sombra se aproximava, uma onda negra que parecia querer engoli-la. Você precisa escolher agora, ou tudo estará perdido. Sem pensar, ela se lançou para o relicário. Era um ato de desespero, mas também de esperança. Ao tocar a superfície, uma onda de energia a atravessou. Cada poro de sua pele ardia, e a visão do espaço desmoronava ao seu redor. Imagens de Lucas, Carla e Marco surgiam, flutuando em sua memória como fragmentos de um sonho. Ela viu seus rostos, sempre confusos e afastados, presos em um pesadelo sem fim. Não, não, não! Ana gritou para si mesma, dissolvendo a dúvida que a paralisava. As sombras ao seu redor se tornaram gritos, exigindo sua atenção. E naquele instante, tudo se apagou. O mundo se despedaçou, e então, Ana se viu em uma sala escura, cercada por rostos conhecidos, mas ainda perdidos. Algo a deixou em alerta. Com um sopro de esperança e pavor em igual medida, ela encarou a escuridão novamente. Onde estão vocês? A pergunta ecoou em sua mente, sem resposta à vista. E diante dela, um novo mistério se desdobrava, uma porta entreaberta, e começava a surgir uma luz do outro lado. Será um caminho para os amigos ou uma armadilha do que as sombras sempre esconderam? Ana se aproximou da porta entreaberta, o coração acelerando em seu peito. A luz que emanava de dentro iluminou seu rosto, mas também fez sua sombra se alongar, uma presença inquietante à espreita. Cada passo que dava, a tensão a envolvia como uma corrente elétrica. Ela hesitou ao ouvir um sussurro. Era Lucas. Ele estava ali, mas a voz soava distante, como se atravessasse uma espessa neblina. Ana, por favor, não vá. As palavras pareciam entrecortadas, como se estivesse lutando para ser ouvido. Os ecos de sua voz se perderam, e a urgência da situação a empurrou para frente. Ao cruzar a porta, o ambiente mudou abruptamente. O espaço era amplo, repleto de sombras dançantes. Nas paredes, símbolos estranhos pulsavam, como se estivessem vivos. O ar era quente e pesado, cheio de um cheiro doce e enjoativo que a fazia sentir náuseas. Lucas! Carla! Marco! Onde vocês estão? A voz dela ecoou, mas não recebeu resposta. A sala estava deserta, mas o pressentimento de que algo muito errado estava à espreita era palpável. Seus olhos se ajustaram à luz, e ela percebeu um detalhe perturbador em uma das paredes. Havia uma série de portas, cada uma mais sinistra que a outra. Seria um labirinto? Naquela fração de segundo, ela se lembrou do relicário. A voz que lhe ensinara sobre coragem. Mas agora, tudo parecia escapar de seu controle. Seria um sonho? Um delírio? Não. Era real. Tremendo, Ana se afastou da primeira porta. O medo a paralisa, mas a ideia de deixar seus amigos para trás a impulsiona. O instinto de proteger era mais forte. Ela se virou para a próxima. Dessa vez, uma luz pulsante emanava de uma pequena abertura no chão. Podia ouvir sons, sussurros, como se aquela passagem tivesse vida própria. É lá que eles estão. Ana respirou fundo, a adrenalina a envolvia. Mas um grito de dor a fez parar. Era de Lucas.
Era um chamado desesperado, a súplica pela liberdade. A dor cortante em seu peito aumentou, fazendo-a quase dobrar de joelhos numa batalha interna. Certa de que o tempo estava se esgotando, ela fez uma escolha rápida. Não havia escolha, era ou avançar ou perder tudo. Ana se lançou em direção à abertura, e à medida que descia, a luz se tornava mais intensa, mais quente, como se estivesse acessando algo profundo dentro de si. O chão novamente parecia se desfazer sob seus pés. A escuridão se tornou uma cascata de imagens, lembranças, medos e risos. A sensação de queda foi substituída pela certeza de que seus amigos a esperavam do outro lado. Com um choque, ela percebeu que todo aquele esforço era mais do que apenas uma luta pela vida, era uma busca pela verdade. E quando tudo ficou em silêncio, ficou claro que ela também não estava sozinha. Algo a observava. Ana sentiu uma presença fria, uma energia hostil. Seus olhos se arregalaram. O que estava por trás dela? Seria uma sombra, um rosto, ou talvez um monstro. O medo voltou, cravando-se nas entranhas dela, mas a memória de Lucas, de todos os que amava, agora era seu escudo. Quem está aí? Ela chamou, a voz firme apesar do desespero correndo por suas veias. Uma risada ecoou, baixa e quase familiar, e Ana pôde distinguir uma silhueta saindo das sombras. Estava angustiada. Vou descobrir o que você realmente é. Com isso, a indignação substitui o medo, e ela avançou. Mas para onde essa coragem a levaria? E, o mais aterrorizante, quem, ou o que, aguardava no final desse caminho? Ana enfrentou a sombra que a observava. As batidas de seu coração ressoavam alto em seus ouvidos, abafando o som do que quer que estivesse se movendo nas trevas. Um rubor a subiu pela espinha ao sentir a proximidade daquela presença. A figura tomou forma, um sorriso distorcido surgindo no rosto, revelando dentes afiados como facas. Você finalmente veio, Ana. A voz era sussurrante, como se cada palavra estivesse impregnada de veneno. A presença avançou lentamente, quase flutuar. Ana prendeu a respiração. O que disso era real? O que era apenas uma ilusão? Cadê o Lucas? E os outros? A bravura na voz dela era um escudo sobre o pavor que a consumia. Mas na verdade, o que havia dentro dela era um mar revolto de angústia e determinação. A figura apenas sorria, um olhar cheio de malícia. Eles estão mais perto do que você imagina. Mas não adianta procurar. A voz ecoou, revelando um tom de diversão e desprezo. Você não vai conseguir salvar ninguém. A dor dessa afirmação a atingiu, como uma punhalada no peito. Ana endureceu o olhar. Eu não vou desistir. Em sua mente, a visão de Lucas, com seu sorriso aberto e seus olhos brilhantes, a empurrou a continuar. O instinto de proteger era a única coisa que a mantinha de pé. Mas conforme a sombra se aproximava, a sala parecia mudar. As paredes pulsavam, os símbolos dançavam, e uma sensação de claustrofobia a envolvia, como se a própria estrutura da sala tentasse engoli-la. Vivia. Ela se deu conta de que tinha que agir, não podia ser apenas uma espectadora. Sem pensar duas vezes, deu um passo à frente, o impulso a guiando. Saia do meu caminho! Ana gritou, a voz transbordando com uma confiança renovada, e enquanto se lançava para o lado, sentiu uma onda de energia emergir dentro dela. As sombras hesitaram. O riso da figura se desfez em um grito agudo, um som perturbador que reverberou pelos corredores. O chão estremeceu sob os pés de Ana, como se o próprio mundo estivesse nervoso e instável. Ela forçou a passagem, disposta a romper com o medo que a cercava. Mas a sombra não desistira. Você não pode escapar de mim, Ana. O que você encontrou aqui é só o começo. A voz tornava-se cada vez mais furiosa. Ana parou, sabendo que precisava dar um sentido àquilo tudo. As portas ao seu redor balançavam como se esperassem um sinal. Com um impulso, Ana se virou em direção a uma porta à sua esquerda. Era diferente. Mais iluminada. Era como se a luz estivesse chamando por ela. Mas no momento em que estendeu a mão para a maçaneta, ouviu novamente o grito de Lucas. Era cruel e angustiante. Uma ferida aberta em seu coração. Lucas! O nome escapou de seus lábios, e a urgência tomou conta dela.
O que ela estava prestes a abrir poderia ser um caminho para ele, ou sua própria armadilha. Nesse instante, as sombras se aglutinaram, formando um manto grotesco entre Ana e a porta. A temperatura caiu, a sala pareceu sugar a vida ao redor. Você é a chave, mas também a prisioneira. A risada soou, quase como um eco. Ana sentiu suas mãos trêmulas, seu coração em frenesi. Ela estava embrenhada em um jogo mortal. Se você quer me parar, então venha. Desafiou, firmando-se no chão. Mas a resposta foi um silêncio ensurdecedor, ainda mais aterrorizante do que o grito anterior. A sombra hesitou por um momento, talvez avaliando sua determinação. Ana quase podia ver a incerteza, e naquele relance, soube que a luta estava longe de acabar. O que quer que estivesse à espreita, não ia desistir tão fácil. Mas a indagação ardia dentro dela. E se as portas estivessem mais do que meras saídas? E se, ao escolher uma, pudesse não apenas achar Lucas, mas descobrir algo ainda mais sombrio sobre si mesma? Com a respiração contida, Ana se preparou para o próximo passo. Até onde estaria disposta a ir por seus amigos? E quem seria ela quando tudo isso terminasse? O silêncio opressivo da sala parecia engolir o tempo. Ana olhou para a porta iluminada, seu coração acelerando. O desespero pela voz de Lucas ecoava em sua mente, uma melodia mista com a escuridão à sua volta. A sombra se aproximava lentamente, seu sorriso balançava entre a malícia e a fúria. Você só está começando a entender, sussurrou a figura, cada palavra uma gota de veneno. Eles estão perdidos, e você não pode salvá-los. Com um grito, Ana avançou. A determinação queimava dentro dela. Eu não vou deixar você ganhar. Curvas de medo e coragem foram entrelaçadas na voz dela, vibrando no ar. Sem pensar, ela se lançou em direção à porta iluminada. O momento em que sua mão tocou a maçaneta parecia congelar. Um calafrio percorreu seu corpo, a linha entre a esperança e o desespero se tornava tênue. Ao abrir a porta, um brilho quase cegante a envolveu completamente. Quando seus olhos se ajustaram à luz, Ana se encontrou em um espaço vasto e vibrante. O aroma doce do ar era energizante, e à sua frente, uma cena desconcertante se desenrolava. Lucas, Carla e Marco estavam lá, mas não eram eles. Eram versões distorcidas, refletindo um tormento profundo e desolador. Os rostos deles se contorciam em dor, como se estivessem presos em uma luta interna. Não, não, não! Ana gritou, desesperada. O que vocês estão fazendo aqui? Você é a única. Você precisa nos salvar, Lucas sussurrou, mas sua voz distorcida soava agonizante. Os outros estão perdidos. Você tem que nos encontrar. Carla gritou, mas as palavras se perdiam em um eco aterrorizante, distantes e nebulosas. A sala começou a tremer. O calor da luz se intensificou, e os rostos irregulares de seus amigos pareciam se afastar, puxados para a escuridão. Ana, não olhe! Venha até nós! Marco implorou, mas as sombras malignas começaram a engoli-los. Ana sentiu a súbita fome do desespero a apertar seu peito. O que ela deveria fazer? Qual era a chave para salvá-los? A presença da sombra se aproximava, a risada ecoando em uma cacofonia que angustiava seu coração. A determinação tomou conta. Se você quer me parar, venha, gritou uma última vez, tornando-se um grito de desafio. Com isso, a sala pareceu hesitar. A sombra vacilou por um instante, revelando um vislumbre de insegurança. E foi nesse momento de fragilidade que Ana viu, entre as portas, uma saída mais escura pulsava como um batimento cardíaco. Era a passagem esquecida, um caminho para o desconhecido. Com coragem renovada, ela correu. As portas se abriram em um labirinto de possibilidades. Passos reverberantes ecoavam enquanto Ana atravessava a passagem, seu coração batendo forte em um compasso frenético. Desista! Você nunca vai encontrar seus amigos, a sombra rugiu, mas Ana não olhou para trás. A luz e a escuridão dançavam ao seu redor, tornando-se uma fusão caótica de emoção. Finalmente, diante de uma porta. Ana respirou fundo, e ao abrir, encontrou-se em um espaço iluminado. Incontáveis lembranças se desenrolavam. Risos, lágrimas, cada um representando um pedaço do que havia perdido.
O cheiro doce da infância flutuava no ar, era como voltar para casa. Ela entrou, e ao fazer isso, uma onda de calor a envolveu. Imediatamente, as sombras começaram a se desvanecer. O sussurro dos amigos começou a ressoar, seus rostos agora cheios de luz. Ana, você está aqui. Então, antes que pudesse compreender, Ana sentiu que a conexão que tinha com seus amigos a puxava. O espaço ao redor dela tremia, e a escuridão mostrou-se mais fraca. No instante seguinte, ela estava no coração de uma luz intensa, todos eles juntos novamente. Com um suspiro coletivo de alívio, os quatro se seguraram. Temos que sair daqui! Lucas gritou. Finalmente, enfrentando o vazio que era a sombra, juntos avançaram, empurrando-se para fora da escuridão. Antes que pudessem hesitar, a força da unidade os lançou em um turbilhão de luz. Quando tudo se apagou, Ana sentiu a brisa fresca na pele, e o rio tranquilo flutuava à sua frente. O céu se iluminou, e a velha ponte estava intacta. Todas as histórias, medos e batalhas estavam atrás deles. Estamos juntos, Carla sussurrou, aliviada. E, ao olhar um para o outro, cada um soube que tinham enfrentado a escuridão e saído mais fortes. Naquele momento, uma onda de gratidão e esperança preenchia o espaço entre eles. Mas agora, é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma história exclusiva que vem por aí. Esmague o botão de gostei agora mesmo. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda a trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre essa conclusão. Suas vozes fazem a diferença, não espere nem um segundo a mais. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisem ver essa finalização. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.